Bora lá, nação, vamos analisar a imprensa esportiva falando aí sobre a vitória do Mengãozinho Pascoal, falando sobre essa grande vitória que colocou o Flamengo de volta na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Gostaria que você chegasse aqui, primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 2 mil likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso que você, torcedor do nosso Mengão, compartilhe o vídeo, deixando o seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, se é flamenguista de verdade, meus amigos, se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui no nosso canal, Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengozinho Pascoal, dando as informações do nosso Mengão. É o cara entender o momento como a Arrascaeta. Aí caiu no pé de quem? Do Arrascaeta, com uma tremenda qualidade e definiu o jogo. O Flamengo tá na briga, hein? Eu errei o placar, eu falei 2-0, mas foi só 1-0. Ontem eu errei o placar, sou obrigado a me redimir aqui, porque eu falei 2-0 pro Mengão, mas aí só deu 1-0, tá bom. 1-0 também são 3 pontos. Aquele chute que o Cleiton pegou do Bruno Henrique, né? No final, era o Sim, segundo então gol. aquela cabeçada queima-roupa que ele pegou também no primeiro tempo, foi um negócio, uma cabeçada assim, muito difícil de pegar, puro reflexo. Teve um chute do Arrascaeta também que ele podia ter, ele demorou um pouquinho para chutar, também poderia ter sido o segundo gol, mas o Bragantino também poderia ter marcado, não só com a cabeçada do Sacha, teve chance, e me chamou a atenção, Mauro, a personalidade com que o Bragantino entrou no primeiro tempo. Sim. No Maracanã lotado, e daí? Sou o Bragantino, vamos nessa. Mesmo vindo de resultados ruins, né? Perdeu um pouco do fôlego o Bragantino, mas jogou com personalidade. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o time melhora do Flamengo no segundo tempo? Melhora. Será que o Tite não escalou bem o time inicial e aí ele teve que refazer? Porque muita gente, muito amigo meu flamenguista fala, não, ele não viu o primeiro jogo, o Bragantino jogou exatamente como jogou em Bragança Paulista, quando venceu por 4-0. Aí ele corrigiu no segundo tempo. O que você acha, Mauro? Boa noite, Edu, Pascoal, amigos que estão nos acompanhando aí, fãs de esportes. Não achei isso não. É que ele usou as mesmas peças que ele usou em outros jogos, o Tite, e que funcionaram muito bem. Inclusive, de novo, o Cebolinha foi muito bem. Do outro lado, é que o menino não estava bem, que vinha sendo titular, o Araújo. E aí, ele estava muito afobado e tal. Aí, é claro, você tira um cara que não está bem, põe o Bruno Henrique, dá uma crescida, mas você vê que ele não tirou o Cebolinha. Ele fez o que disse que treinou, disse que durante a semana treinou algumas vezes. Aproveitou a data FIFA. Para usar o Bruno do lado direito. E o Bruno você pode usar em qualquer lugar. Em que os jogadores do Bragantino já estavam cansados, né? Então o Bruno Henrique entrou voando ali. Não, entrou voando, em que pese ser uma diferença de média de idade muito grande. A meninada do Bragantino não tem por que cansar, não. Passou aí um tempo se preparando. Finalizou mais vezes do que o Flamengo. Mas não adianta, se você não matar, tem muita qualidade do outro lado. A bola que o Aderlan perde no primeiro tempo é uma vergonha. Qualquer outro jogador do time ali... Essa bola aí? E essas também, que bate lá, o goleiro muito bem, o goleiro vai na trave, volta, o cara enche o pé para fora. Quer dizer, você vai desperdiçar chances contra o Flamengo, o risco de você se dar mal é muito grande, e foi o que aconteceu. O Flamengo tem muita qualidade, está na briga aí agora, aquela história, deixou chegar. Mas o cara do Palmeiras também fala isso, agora deixaram chegar. Eu estou pensando aqui o que o Abel vai falar sobre essa chegada do Palmeiras na próxima entrevista, porque o Abel passou o campeonato do segundo turno lá, já dizendo, não, pelo que eu conheço do futebol brasileiro, já deu Botafogo. Então, nota-se que ele não conhece tanto assim, né? Não esperava que o Botafogo desse essa caída toda. E acho que ninguém esperava, né? Eu me lembro do Sport Center, que eu acho que eu fiz com você, eu acho que foi com a Marcela. O Botafogo naquele momento estava com 90% de chance do título, era uma coisa assim, muito tranquila, e não houve, vi ontem o Elton te falando isso, que não houve ninguém que falou, vai chegar o Flamengo, vai chegar o Botafogo, não vai não, a gente só falava que ia chegar o Botafogo mesmo, que poderia ter acabado o campeonato antes e tal. E... O senão era assim, só se o Botafogo entrar numa maré terrível, o que não vai acontecer, não vai perder 5, 6. Aí aconteceu e perdeu. Eu não gostei muito dessa expulsão, não, dizem que ele ofendeu o árbitro, porque a falta não foi uma falta para expulsão. Do Thiago Borba, você está falando? E no momento que o Bragantino colocou 3 centroavantes, né?
Vários times precisando de um centroavante, não tem, ele tem 3 para colocar no jogo. Aí o Tite aproveitou, colocou o Pablo também, para 3 atacantes, vou colocar 3 zagueiros, etc. Mas achei estranho, mas disse o árbitro no momento ali, o entendimento do momento, não vi a súmula ainda, que ele teria xingado. E ele fala pro técnico que ele falou um palavrão, mas não necessariamente para o árbitro. Mas enfim, vitória merecida do Flamengo, em casa, lotado. E aí, é claro, a gente já viu entrevistas agora do Arrascaeta dizendo, olha, tem potencial para ganhar, por que não? O próprio Tite já mudou o discurso. E a gente dizia ontem, o Flamengo era 5º, né? Então, assim, pensar em entrar no G4 era pensar e sonhar com o título, porque uma coisa levava a outra. E é o que levou. O Bragantino, se vence o jogo, seria ele o segundo colocado, a história era outra. Era um jogo meio, aquela final, né, de pontos corridos, mas cheio de finais. Aí você falou assim, o Flamengo vai pegar o América, é por isso que ele vai passar? Não. Primeiro que assim, a gente cansou de errar resultados e pode ser que a gente vai errar também agora nessa reta final. Tivemos muita surpresa. A tendência é que ele ganhe do América e aí no segundo jogo tenha uma decisão com o Atlético Mineiro. Esse é um jogo para decidir também a vida também depende como o Atlético vai chegar para esse jogo, que né? Pega o Grêmio agora. Pega o Grêmio. Essa é a dificuldade. Se ele passa pelo Grêmio, aí começa ele também a imaginar que eu estou em sexto, mas também posso brigar, aí ele pode encarar. Mas enfim, a tendência agora é da Palmeiras. Flamengo vai apostar, Bragantino vai apostar. Agora, o Palmeiras tem o Fortaleza, que a gente vai falar daqui a pouco. Talvez seja o jogo mais difícil na sequência do Palmeiras, né? Tudo na teoria. E o Fortaleza deu uma melhorada contra o Botafogo. Deu uma melhorada. Então, é tudo na teoria, né? O próprio Botafogo, se ganha do Santos e o Palmeiras empata, o Botafogo retoma. Talvez domingo a gente possa estar falando de um Botafogo líder de novo. Na verdade... O Palmeiras joga depois, né? Sim, mas são 2 jogos às 4 e pouco, às 4 e 2, 6 e meia. Então, enfim, mas eu digo, na noite de domingo a gente pode ter os 4 times têm condição de fechar em primeiro lugar no domingo. É muito interessante. O Grêmio, o Bragantino, o Botafogo e o Palmeiras. Então, alguns resultados, a gente olha na teoria, não, agora o Palmeiras não vai perder a chance de sair ganhando de todo mundo. Agora o Flamengo embalou, não vai, não sei o quê. Gente, ainda tem uns jogos aí. São 4 rodadas. Tem. A gente já errou muito resultado e talvez acreditar agora. Força para ganhar os 4 jogos o Botafogo tem e o Palmeiras também tem. Tá? Não vou dizer do Grêmio nem do Bragantino. Tem. É que mudou a mão. Agora é o Palmeiras que fica com os resultados a seu favor. Se o Palmeiras ganhar todas as partidas, o Palmeiras será o campeão brasileiro. Era do Botafogo. O Botafogo tinha uma vantagem de 13 pontos e caminhava galopando, sobrando. Tava tudo pronto, né? Aí tem 2 empates nos últimos resultados e 6 derrotas, e aí proporcionou ao Palmeiras essa ultrapassagem. Eu não acho, só viu, que aquela expulsão também foi determinante para o resultado do jogo, não. Não, já estava meio resolvido. Não, estava resolvido, tal. Eu só achei que, sei lá, o cara pula assim de costas e tal, que não precisava ter tirado. E agora... Vamos falar um pouquinho desse gol da Arrascaeta, hein? Vamos falar. Que é isso? Vamos falar. A leitura labial, vocês viram a leitura labial do árbitro porque ele expulsou o Thiago Borbas? Não. Porque teria sido xingado. Não, a imagem está ali. Ele fala claramente, o senhor me chamou de... Isso. Né? E aí repete. E repetiu o palavrão e deu o cartão amarelo para ele. Mas ele vai lá e explica pro Caixinha que ele falou um palavrão, que também, quando ele sai, aparece ele falando com o Caixinha, que ele realmente falou, mas falou não para o universo. Você dá uma batida, o cara apitar a falta, às vezes ele não concordou com a falta e falou aquele palavrão. Aí o árbitro tá de frente, entendeu que era para ele, enfim, mas não mudou o resultado por causa disso. Olha lá o lance, ó. O lance tá rascado. Tá lá. Agora vem, repara quando ele vem não de frente, com a imagem do... olha lá. O senhor. Olha lá. Eu escutei, O senhor me chamou de... Olha lá. E deu cartão vermelho. Olha lá, e ali ele fala, não sei porque ele... Olha lá. Eu falei isso, ele confirmou. Eu falei isso e o Thiago Borbas tinha acabado de entrar no jogo, acabou não fazendo muita coisa e foi expulso. Foi ele que fez 2 gols do 4-0?
Não, quem fez foi o... Quem entrou ontem também não foi o Thiago. Ele fez no Botafogo, ele fez. Ah, é verdade. Ele fez no Botafogo os 2 gols. O Hurtado que entrou, que fez 2 no jogo de ida. Aliás, jogou demais aquele jogo em Bragança Paulista. Ele tava numa situação fantástica. Aí veio de contusão também, né? Acabou perdendo um pouco o pique. Mas o campeonato tá sensacional. Temos muitos times bem lutando pelo título e outros lutando contra o rebaixamento. Eles se enfrentam também, né? Então, esse jogo foi uma final. Flamengo e Bragantino foi uma das finais. A situação está difícil para quem é muito defensor do mata-mata no Campeonato Brasileiro, porque esse campeonato realmente é espetacular e a gente está vendo jogos muito decisivos. Quem vencesse Flamengo e Bragantino realmente falava, tô aqui na briga pelo título, e aconteceu do Flamengo vencer. E o Tite explicou, admitindo que o Bragantino foi melhor no primeiro tempo. Vamos ouvir Adenor Bach. Tu vem de clássicos importantes contra Palmeiras, contra Fluminense, e talvez o torcedor, inconscientemente, ele pense que jogar contra o Red Bull Bragantino se ganha de qualquer jeito e de qualquer forma, com tranquilidade. Por quê? Porque o Red Bull, eu não estou desmerecendo, volto a dizer, olha, contextualizem, não peguem só uma parte do que eu estou falando, contextualizem isso. Porque daqui a pouco ele não tem a história que tem o Flamengo, ele não tem os títulos que tem o Flamengo, ele não tem o investimento que tem o Flamengo, mas ele tem trabalho a longo prazo, com jogadores de muita qualidade. A intensidade do jogo, ela permanece o tempo todo. Então, inconscientemente, o torcedor acha que, passar. Não é assim, o futebol não é assim. O Bragantino criou muito mais oportunidades que o Fluminense contra nós. Se tu pega os desempenhos e as oportunidades tidas, reais de gol, mas fez esses últimos 4 jogos, fez 4 grandes jogos. Nós temos 4 grandes jogos, com 4 grandes equipes em enfrentamento. Os números do jogo para você, então. Flamengo 1-0 no Bragantino, no Maracanã. O rubro-negro com mais posse de bola, 53%, 47% do Massa Bruta. 334 passes certos do Flamengo, 303 do Bragantino. Finalizações, olha só, o time do interior paulista finalizou mais, 19-15. Mas quando o assunto é finalização certa, o Flamengo fez 4-3, uma a mais. Grandes chances também, vantagem rubro-negra, 5-4. E escanteios, 8-6. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Muito bem, o Mauro falava o gol, né? Espetacular. Mais uma vez o Arrascaeta foi assim contra o Fluminense, no empate, contra o Palmeiras, boa vitória. Palmeiras de cabeça. É o cara, né? Ele resolve na hora que tá complicado. O Arrasca é fundamental. E o Pulgar, hein? Que com o Vitor Pereira não era nem titular, nem jogava, né? Também fundamental, mais uma assistência dele. E aí a gente fica pensando, as individualidades... são as individualidades que fazem a diferença para o Flamengo? Não, é o conjunto do Flamengo. O conjunto de grandes jogadores. Quando tem um grande conjunto, a individualidade aparece. O time está jogando bem, quando está todo mundo bem, está todo mundo brilhando, quem tem mais qualidade individual acaba aparecendo. É o Bruno Henrique quando entra com aquela velocidade, com aquela capacidade de arrastar o jogador para o fundo do campo, para dentro da grande área. É a entrada do Eric Pulgar, que é um volante que tem um grande poder de marcação, tem um porte físico muito bom, ele chega na frente, uma condição física de apoiar e dar passes importantes. O Arrascaeta, que é um baita jogador, Arrascaeta é reserva do... Não é titular no Uruguai, né? Não, ele é reserva do De Los Santos. É bom lembrar disso. De La Cruz. O De La Cruz. Ele é reserva do De La Cruz. O De La Cruz, que o Flamengo quer contratar, é titular do Uruguai e o Arrascaeta é reserva. Olha os números aí do debochado lá. Um gol, primeiro, claro, ninguém fez, ele fez o único gol da partida. Chutes certos, 2 com 1 no gol. Ações do ataque, 43. Passes progressivos, 7. Chances criadas, 4. Cruzamentos, 6. É primeiro em quase tudo, só em chutes que não é. É então, o segundo. A gente vê que o Arrascaeta, todo mundo sabe, sou fã do Arrascaeta, acho um jogador diferente. Um jogador que assume responsabilidade, isso é muito importante. Um jogador que, quando o jogo tá ruim, ele aparece.
Mas você tem o Gerson, você tem o Pulgar, você tem Cebolinha, você tem... Olha onde que eu tô chegando, né? Você tem a entrada do Bruno Henrique, o Bruno Henrique carregando a bola, então, para fazer a jogada do gol. Vai no Pulgar, o Pulgar poderia ter dado no fundo. Não, ele deu aqui, ó. Né? Na entrada da área. Podia ter carregado a bola para fazer o jogador do Bragantino ficou com medo de fazer pênalti no Arrasca, né? Que ele entra meio... Ele tira um pouco ali, é o Matheus Fernandes que vai na bola e ele chega meio... E aí não dá, o Matheus Fernandes vai chegar, meio que para não pegar, porque se ele vai, ele é capaz de atingir e seria pênalti. Então, ele tentou evitar a penalidade, mas o Arrascaeta deu um biquinho na bola e comemorou. Lá Romário, porque o Romário adorava fazer gol assim, né? Dando um biquinho na bola, empurrando a bola pro fundo do gol. E o Ronaldo fez também na Copa de bico, o Romário já fez de bico. Ontem eu estava assistindo ao jogo, o Paulo Nunes disse que foi um bico de 3 dedos, né? Que mostra mais categoria ainda, que é um biquinho, mas também de 3 dedos. Não, uma coisa espetacular. Fez o Tite com o joelho capengando, dá um pique. O Arrasca tá fazendo milagre até. Fez o Tite correr. E o Tite falou que não queria passar na frente do banco do Bragantino, mas ele com esse joelho aí, ele não conseguia dar uma volta no banco, teve que passar na frente, porque imagina a satisfação desse gol. E ele aí aponta também para o filho, né? Para o Matheus, no final do jogo, fala, foi tu, que eu acho que foi do Matheus a ideia, junto com outros, talvez a comissão, o Kleber junto, mas enfim, ele aponta para o Matheus de usar ali o Bruno nos treinos pelo lado direito, porque o Cebolinha tá jogando tanto que não dá para tirar. Não dá, porque a entrega dele não é só no ataque. O que ele volta, o que ele tá com saúde para ajudar e vem ajudar o lateral e vários escanteios. E lá na frente, o Bruno tem a velocidade, o arranque e tal. Mas o drible, a caneta que ele dá, o Cebolinha. Então, se a coisa está muito fechada, o Cebolinha resolve. Você vê como um treinador muda a figura de um jogador, ou a confiança. Sim. Como o Cebolinha muda com a chegada do Tite. Imagina, ele deu uma entrevista ontem falando, né, ele me deu muita confiança e tal, que contava comigo. Porque, o papo do Tite com ele não deve ter sido muito diferente. Lembra aquele da Copa América? Da Copa América que você, sem Neymar, você carregou o time nas costas? Te trouxe para a seleção, você é bom demais, você é isso, você é aquilo, tal. Encheu a bola, deu moral para ele e ele começou a jogar muito, porque ele teve outras oportunidades com outros técnicos, mas não conseguia se firmar. De ala direita ele jogou, lembra? Não, jogou de tudo. Vitor Pereira. Então agora o Flamengo tá aí, vai fazer a parte dele. Aí o Tite tem razão ali quando ele fala, o torcedor vê a gente ganhando do Palmeiras, aí pensa que o Bragantino vai ser fácil. Como pensa e já contabiliza 3 pontos contra o América. Então esses jogos passam a ser perigosos. É favorito? Muito favorito o Flamengo contra o América. Mas há de se ter cuidado. É melhor jogar. Porque todo mundo, o Palmeiras contra o Fortaleza, o outro contra não sei quem. Gente, vai ser muito legal. Eu ainda acho que vai ficar para a última rodada mesmo. Eu respeito demais o time do América. Lembro que no primeiro turno no Maracanã foi empate entre Flamengo e América. Mas eu cravo que o Flamengo vence. Em Uberlândia eu cravo sem... porque o América veio jogando muito bem e perdendo. E eu não sei o que aconteceu com o América que desandou, que realmente era um time bom, fez uma boa Copa do Brasil. O time do América, o que me perturba ainda no time do América, mesmo já rebaixado, é que o time não joga mal. Não joga, não. Não, você e vê o time tem Benítez, não encara os adversários. O Juninho, são bons jogadores. O Juninho, o eterno Juninho, joga marcando e joga no ataque. Centroavante está para vir para o Corinthians. Mas vamos dar uma olhada nos próximos jogos. O que vem por aí, agora todo mundo com 34. Aleluia! Acabou aquele negócio de asterisco, né? E a rodada 35 já começa nesta sexta-feira com Corinthians e Bahia. A gente tem aí uma tela, né, com os próximos jogos. E aí a gente dá para visualizar legal com os escudos, né? Então, no meio ali a gente tá vendo o Flamengo, que pega América, são 2 mineiros na sequência. Foi você que falou, né, Mauro, que esse contra o Galo é complicado, o Galo brigando pelo menos pelo G4, né? Ou por Libertadores, G6, quem sabe? Mas o Galo tá brigando por alguma coisa importante, com Hulk e Paulinho, não dá para falar que é fraco, né? Depois vem Cuiabá, ali já no meio da tabela, e São Paulo. Então, eu olho só o Galo, que na sequência do Flamengo, que eu falo, puxa, esse jogo é complicado. O Cuiabá é 9º com 47 pontos.
né? O Cuiabá está se fazendo de morto, mas o Cuiabá está querendo uma vaga, está querendo brigar por alguma coisa, né? Em termos de... Ele é o nono colocado hoje. Mas como o Fluminense está na frente dele, já está classificado para Libertadores, vai sobrar essa vaga aí para ele Cuiabá se classificar para a Copa Sul-Americana. Pascoal, observa nessa tabela ali o seguinte, todos os candidatos no próxima rodada jogam fora de casa e todos os candidatos jogam fora de casa na última rodada. Todos. Olha lá. Não, o Botafogo joga em casa. Botafogo joga em casa contra o Santos. Contra o Santos, mas joga fora contra o Inter na última. Na última. Isso. Só o Flamengo rodada, fora. Na última é todo mundo fora. Mas só o Botafogo, ó. Porque o Flamengo joga fora, o Palmeiras joga fora. O Grêmio joga fora. O Grêmio joga fora. O Red Bull fora. Fora. Aí no caso ali não dá, né? Com o Atlético e o Grêmio, né? Ou um tem que jogar em casa, né? Ali não tinha jeito, né? Mas na última, todo mundo fora, ó. Vamos observar, ó, fora. O Palmeiras pega o Cruzeiro, E aí, Botafogo, Inter. A festa do Flamengo, título no dia 6 vai ser fora, não vai ser diante da A torcida. CBF parece estar providenciando já 6 taças, manda um para cada estádio para saber, ó. 6 réplicas. Ó, quem ganhar, levanta aí, porque... E do Palmeiras, se for o Palmeiras, é contra o Cruzeiro com o estádio vazio. Não tem nem torcedor do Palmeiras, vai ter só do lado de fora. Porque o jogo com o Cruzeiro tem que ser com portões fechados. É assim, é um desfecho muito ruim para um campeonato que ficou muito empolgante agora no final. Mas está com toda a cara de que a briga vai até a última rodada. Eu acho. Eu acho que as duas próximas rodadas definem o encaminhamento do título. Acho que as duas próximas rodadas definem essa situação. Porque as duas outras é para você tentar algum objetivo. Mas as duas próximas rodadas, para mim, definem, em termos de chegada, quem vai chegar com fôlego para decidir o título. As duas próximas rodadas. Eu vou pedir para o Vinícius colocar de novo a sequência para a gente acompanhar o Palmeiras. Que a pedreira para o Palmeiras me parece ser o próximo jogo, Fortaleza. Depois é América, Fluminense que está pensando um pouco no Mundial de Clubes. Mas não jogou assim contra o São Paulo, né? Não. Deu a alma ali, não pensou em nada, né? Trocar a faixa, foi um baita jogo entre os dois. Quase sai faixa de braço quebrado. E Cruzeiro, para fechar o Cruzeiro, a gente não sabe como vai chegar nessa última rodada. Né? Por isso que é difícil a gente falar, não, vai ganhar os 4. Igual o Atlético pega o Bahia, a gente não sabe se o Atlético vai chegar, como é que vai chegar o Bahia. O Red Bull que pega o Vasco, a gente não sabe como é que vai chegar o Vasco também nesse momento, na última rodada do campeonato. É tudo ponto de interrogação. Eu posso dizer para você, como você disse, Edu, a tabela do Palmeiras é a mais factível, né? Mesmo entendendo que o Fortaleza está se recuperando. Fez um bom jogo ontem contra o Botafogo, fez um bom jogo. O Palmeiras vê esse jogo como uma final. O Palmeiras vê os 2 próximos jogos como definitivos para chegar ao título. Os 2 próximos jogos. O Zinho fala sempre aqui, nessa hora o melhor é passo a passo, jogo a jogo. O Palmeiras está pensando nos 2 próximos jogos, contra o Fortaleza e contra o América. Esses 2 jogos, Palmeiras ganhando, a pressão se transforma muito maior para os adversários, que também tem que, nos 2 últimos jogos, tirar a diferença e tal. Fica aquela loucura e o Palmeiras com um pouco mais de observação nos 2 próximos jogos. Por quê? O Fluminense tem Mundial de Clubes e o Cruzeiro está brigando para não cair. O Antero Greco disse ontem no Sport Center que se o Palmeiras vencer o Fortaleza no Castelão, será o campeão. Eu não me arrisco ainda, Edu, pelo seguinte, apesar de toda a fase do Botafogo e uma fase psicológica, etc., eu acho que ele é favorito. Contra o Santos, contra o Curitiba fora e depois o Cruzeiro em casa. Ele pode fazer 9 pontos. Botafogo. Ele pode fazer 9. E os outros terão a obrigação de fazer também. E eu tô te falando, aí ele vai decidir com o Inter. É possível. Cara, escuta, enfim, mas isso tudo, até o Botafogo, que perdeu tanto o pique da remada, pode retomar isso. É o melhor campeonato que vocês já viram? Eu acho que é. Essa reta final... Assim, de qualidade de jogo, não. Não. Na qualidade de jogo, não. Mas na objetividade, na pretensão, naquilo que os clubes estão buscando ainda, que é o título do Campeonato Brasileiro, a gente tem que afirmar. É uma batalha muito legal. É taco a taco. Claro, meu senhor, é exatamente isso que o senhor está dizendo. É taco a taco o tempo todo. E eu acho que vai até o final. Como é que você falou que o Abel já falava o quê? Com 13 pontos? Eu conheço muito o futebol brasileiro, o Botafogo já é o campeão.
Calma, B.O., e agora é você que está com a chance. O único senão aí desse campeonato, que pode, assim, dependendo do ângulo que você queira depois ler na história, acabou o campeonato, ganhou esse, foi campeão aquele, aí o ano que vem você vai discutir, é que muitos times parece que não se importaram muito com o Brasileirão no começo, talvez preocupados com Sul-Americana, Libertadores, outras coisas, e o Botafogo disparou e os outros não fizeram pontos. Se o Palmeiras, tá, que está aí na liderança hoje, ganhar 12 pontos, ele vai fechar o campeonato como campeão com 74 pontos. É pouco, né? É o número que, da história, a gente falava assim, o Botafogo está esperando fazer 75 pontos, porque o maior número que um vice-campeão teve foi 74. Por isso que lá os diretores aqui falaram, pô, tem que chegar a 75, que podia não acontecer, historicamente, podia mudar a história, o vice dessa vez fazer 76, 78. Então, o campeão, seja o Palmeiras, o Flamengo, o outro, não sei o quê, fará uma pontuação baixa para esse campeonato. Mas por quê? Porque normalmente também dispara um, né? O Flamengo de 19, o Corinthians de 2015, o outro não sei o quê. Mas vai 80, vai, não sei o quê. Esse campeão poderá ter no máximo 74. Aí por Você quê? vê, o Vinícius está lembrando aqui, o Inter, vice-campeão no ano passado, fez 73. Sim. Quer dizer, o campeão pode ter 74 ou até menos. Não, ou até menos. Não, nunca um vice passou de 74. Então, era uma marca para se pensar. Nunca podia acontecer dessa vez. Essa pode ser o contrário. O 73 do Inter do ano passado pode naturalmente dar título esse ano. Mas não significa, então, que o campeonato é fraco, não. Eu acho que é porque esses candidatos todos, com exceção do Botafogo, que fez um belíssimo primeiro turno, deixaram o primeiro turno, meio que abandonaram, meio que focaram em outras coisas. Não é que abandonaram, focaram, tiraram o time na hora de jogar a Libertadores, na hora de jogar a Sul-Americana, aí ao invés de ganhar um jogo, um ponto a mais, às vezes empata. Porque quem perder, ficar em segundo, vai sempre olhar para trás, tem uns 2, 3 jogos que era uma tranquilidade ganhar. O próprio Flamengo eu perdi com o aquilo. Santos. Pois é. Ou Já com o Tite. América, Já com o Tite. Palmeiras com o Santos? Palmeiras com o Em Santos. Barueri? Todo mundo. O Flamengo, todo mundo quando terá. perde para o Santos, eu faço um programa e a gente se estrepa mesmo. Previsão desse campeonato. Você tirou o Flamengo da Falei, luta. com essa derrota, obviamente, claro. o Flamengo dá adeus a mais um título em 2023. Exatamente. Estamos aqui falando na possibilidade de ser campeão, né? E eu te falei, e outra, numa época um pouquinho antes, o Botafogo com 90%, também falei, pô, já era, vai levar. Estatisticamente, as coisas vão se difícil. modificando rodada a rodada. Porque o Palmeiras fez uma arrancada com 5 vitórias consecutivas quando o Botafogo perdeu. O Botafogo... Mas chegou a ter 4 jogos ou 5 sem vencer também o Palmeiras. Ficou 5 sem vencer. Então, você vê, por isso Porque que a pontuação é baixa. Na chegada da Libertadores. Exatamente. Aí Naquela chegada. Pra mim, o jogo emblemático pro Botafogo, nessa luta do Campeonato Brasileiro, para mim, é aquele jogo contra o Atlético Paranaense. O jogo do apagão, o jogo que a luz apagou, o jogo que era para terminar um dia, não terminou, foi terminar no outro dia, e aí esse jogo que foi disputado ontem, que era para ser disputado lá em Fortaleza, com o time do Fortaleza, que iria colocar um time reserva, porque o time estava embarcando para a Copa Sul-Americana, para a decisão da Sul-Americana, se transforma em um jogo decisivo para o Botafogo e para o Fortaleza nessa rodada. Então o Botafogo perdeu o compasso. Perdeu o passo do campeonato naquele jogo. Porque joga do mesmo jeito. Joga assim, aquele, sabe? A exceção para mim é o jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo. Vamos chamar o intervalo para a gente falar mais de Botafogo já, desse empate com o Fortaleza. Mas só 2 informações. Primeiro, esses 74 pontos de vice-campeão, Santos e Palmeiras em 2019. Os 2 times dividiram ali a vice-liderança, né? Com 7-4. 7-4, o Flamengo campeão. Mas o Flamengo com um montão campeão, né? Bem acima do 7-4. Não é que o Flamengo foi campeão com 7-5. Acho que mais de 80. 90 pontos. Então, olha só. E a outra coisa que eu queria lembrar é que o amigo jornalista Cláudio Arregui, um abraço para Arregui, eterno louco por futebol, ele lembra que em 2009 o Flamengo tinha 2 pontos a menos que o Palmeiras, faltavam 4 rodadas. Em 2020 o Flamengo tinha 2 pontos a menos do que o Inter, faltavam 4 rodadas.
campeão nos 2 anos. Né? Em 2023, está no mesmo cenário o Flamengo a 2 pontos do líder Palmeiras. Por isso que no futebol tudo é importante. Tudo é importante. A estatística é importante, os números são importantes, você tem que analisar. E quem analisa isso entende que os fatos, né, às vezes, voltam à realidade. E para não voltar a essa realidade, quem está na frente tem que brigar por Qual era vitórias. aquela frase do Fluminense, que era 1% de chance, 99% de fé? Lembra? E deu uma arrancada e escapou? Só tinha 1% para não Time cair. de guerreiros. Time de guerreiros é 1% só de... Não, enfim. Escapou e foi campeão no ano seguinte. Essa história é sensacional. Bom, vamos... Tá aí, nação, então, essas são as próximas partidas do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta, então, na próxima partida o América Mineiro. Essa rodada pode ser decisiva também, aí com os outros adversários. O Flamengo depois joga com o Atlético Mineiro e depois contra o Cuiabá. E, por último, enfrenta o São Paulo jogando fora de casa. Vamos ver o que vai acontecer. Agora é o seguinte, nação, escreve nos comentários. Você está confiante no título? Você ainda acredita que ainda dá para o Flamengo? Escreva nos comentários, deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.